Bom, primeiramente, cumprimentar vocês todos, vocês que chegaram um pouco depois que eu tinha chegado, chegaram antes. Então, boa noite a todos vocês. Eu agradeço o convite que me foi feito para estar aqui hoje no grupo com vocês, para conversarmos, para trocarmos ideias sobre essa proposta, sobre esse assunto contido aqui no capítulo 9 do livro Pão Nosso, Homens de Fé, Pessoas de Fé. Vamos conversar um pouco e pediram que me apresentasse. Meu nome é Simão Pedro, como vocês estão vendo aí na tela, e eu sou aqui da cidade de Patrocínio, moro aqui na cidade de Patrocínio, no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba, e frequento, participo, colaboro com as atividades da Sociedade Espírita Casa do Caminho, aqui na cidade de Patrocínio. Eu sou um dos colaboradores dessa Casa Espírita aqui de Patrocínio. Vamos conversar, então, sobre essa proposta do assunto que foi nos trazido, essa ideia de homens de fé. Estou dizendo que o som está baixo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui o meu som. Melhorou? Estão ouvindo bem? Não? Bom, deixa eu tentar mais um pouquinho aqui. Agora eu já estou no máximo do som que o meu computador consegue. Deixa eu tentar um outro ajuste aqui. Ok. Só um outro ajuste. Som. Ok. Não, os volumes já estão nos máximos aqui. Dá para ouvir? Então, vamos tentar. Aqui eu já vi que está tudo no máximo, tudo no 100%. Vamos tentar aqui conversar um pouquinho dentro dessa proposta, então, Homens de Fé, que aqui o capítulo 9 do livro Pão Nosso traz uma reflexão de Emmanuel, que se baseia no Sermão do Monte, conforme está lá no capítulo 7, versículo 24, do Evangelho de Mateus, que é quando Jesus vai nos chamar a atenção da prática dos seus ensinos. Ele vai dizer, então, sobre a prudência, né? Do homem prudente, né? Que é aquele que ouve as suas palavras e as pratica. Então, ele diz lá, nesse versículo 24, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos, veio a tempestade e a casa não caiu. É uma das alusões que Jesus faz à prudência e à imprudência, quando ele também diz que todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem imprudente que construiu sua casa sobre areia, e vieram os ventos, desceu a tempestade e a casa caiu, a casa ruiu. Então, aqui Jesus faz uma alusão à prática dos seus ensinos. O saber, pura e simplesmente, é um conhecimento, mas a prática daquele saber, a prática dos seus ensinos, é uma consciência aclarada. Ou seja, nós podemos ter conhecimento da mensagem do Cristo e podemos ter consciência da mensagem do Cristo. A consciência, ela sempre será precedida do conhecimento, mas o conhecimento não necessariamente gera uma conscientização. Muitos continuam apenas sabendo, conhecendo, mas a prática fica distante. Então, Jesus, ali, nessa sua alusão no Sermão do Monte, ele vai chamar a atenção para esse aspecto, para o aspecto da prática dos seus ensinos. Não é a retórica, não é a fala solta, o verbo vazio,
mas a atitude. Muito semelhante nos falou Madre Teresa de Calcutá, quando ela disse: mais valem as mãos que trabalham do que os lábios que só oram. Então, é esse o sentido que Jesus coloca na prudência. Seria uma imprudência ouvir as suas palavras, conhecer os seus ensinos e não praticá-los. E Emmanuel, quando trabalha essa frase do Cristo, nesse capítulo 9, ele traz para o campo da fé. Ele traz a ideia até mesmo do apóstolo Paulo e do apóstolo Tiago, que atrelam a fé à obra, ao trabalho, ao serviço, ao servir. O apóstolo Paulo, quando fala da obra, ele fala da obra da lei, as obras que a lei estabelecia, ou estabelecia, melhor dizendo. O apóstolo Tiago, quando fala das obras, ele fala da atitude. Então, quando se vê a palavra obras nas cartas, é preciso separar o que está se referindo às obras da lei. O que são as obras da lei? Dar o dízimo, fazer a penitência, fazer o jejum, essas são as obras da lei, que são as obras que o apóstolo Paulo chama a atenção, para criticá-las até. E é reforçado o raciocínio pelo apóstolo Tiago, na sua única epístola, que fala do aspecto fé e do aspecto atitude de fé. Então, Emmanuel, quando ele traz aqui para o capítulo 9, ele vai trabalhar o termo homens de fé, aqui se referindo àqueles apóstolos que, no ideário de muitas pessoas, eram aqueles homens que tinham a fé no aspecto pura e simplesmente interno e inativo, o aspecto da inatividade da fé. Então, Emmanuel vai trabalhar a ideia nesse capítulo, que é muito curto, um capítulo pequeno até, ele vai trabalhar a ideia de que a fé sem uma atitude, ela ficaria no campo da retórica. E que muitas pessoas, quando fazem alusão àqueles discípulos mais diretos de Jesus, vem no pensamento a ideia de que eram homens que demonstravam a fé pela palavra. E Emmanuel quer trabalhar a ideia da demonstração da fé pelo testemunho. Tanto é que já no último parágrafo ele vai chamar a atenção para o silêncio, para o servir. Por isso, é um capítulo que vai estar muito próximo à ideia do apóstolo Tiago, em que a fé precisava ser demonstrada, não demonstrada com uma fala, não demonstrada com uma retórica, mas com demonstrações, com atitudes. Mas o mesmo Emmanuel, ele também trabalha os elementos da fé lá no livro Vinha de Luz. E no livro Vinha de Luz, ele vai nos mostrar que a fé, ela precisa ser construída. Ela não é algo dado no estalar de dedos. A fé não é uma graça, contrariando muitos teólogos, mas a fé não é uma graça. A fé é uma construção. É uma construção. Que ele diz no capítulo 40, lá do livro Vinha de Luz, que a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações. A árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações. Mostrando, por ser uma árvore, ela cresce. Ela começa de uma semente até que dá frutos. Então, ele já compara a ideia a uma árvore. Mas ele diz que essa árvore, ela não brota miraculosamente nos corações. Ela não é algo dado. Porque no mesmo capítulo ele acrescenta dizendo que a conquista da crença edificante
não é serviço de menor esforço. Vejam como ele escreve isso. Capítulo 40 do livro Vinha de Luz. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. E aí nós entendemos por que o apóstolo Paulo foi dizer peleja na fé. Peleja na fé. Então percebamos que, ao trazer a ideia para o capítulo 9 do Pão Nosso, Emmanuel já traz uma atitude de desenvolvimento da fé e uma atitude de colocar a fé a serviço das pessoas. Uma fé demonstrada pelas obras, pelas ações. E é esse o sentido, primeiro, que nós precisamos entender. Não se chega à fé pelas obras. Se desenvolve as obras pela fé. Pela fé, não no sentido de crença religiosa. Porque o mesmo Emmanuel, na questão 354 do livro Consolador, ele vai nos dizer que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas, escreve Emmanuel, ou responde Emmanuel, a essa pergunta 354 do livro Consolador. Vejam que ele diz que é uma certeza. E a certeza só surge quando se desenvolve todo um entendimento. Então é preciso entender a fé. E tendo o entendimento, tem-se a segurança nela, tem-se a certeza. E ele então diz, essa certeza em Deus ultrapassa os limites das crenças religiosas. Então significa que as crenças religiosas têm limites. Porque as crenças religiosas criam reducionismos para o aspecto da fé. Querem delimitar o que é e o que não é. E Emmanuel vem dizer que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza em Deus. E é uma luminosa, veja, luminosa certeza. Porque é algo que encanta, que abre os olhos, que permite que enxergamos além das aparências. Embora seja um monossílabo, só 2 letras, o que é abarcado pela fé é toda uma vida. Não me refiro a uma encarnação, eu me refiro à vida. Porque é justamente esse aspecto que cria a condição da demonstração para que esses homens pudessem ser chamados homens de fé. Mas esses homens de fé também foram conquistando, foram galgando os degraus da incerteza, do titubeio para a certeza. Observemos a figura de Pedro, que foi um desses homens de fé. Estavam os apóstolos dormindo em um barco, numa noite, em alto mar, e lá pela madrugada eles observam um vulto sobre as águas. Isso está lá no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, versículos, salvo engano, 22 a 36, algo assim. E aí vem um vulto. E eles atemorizam-se porque achavam que era um fantasma, esse é o termo do Evangelho, pois que achavam que era um fantasma. E aquele vulto diz a eles, não temais, sou eu. E um dos discípulos diz, Senhor. E Pedro então diz, Senhor, se és tu, manda-me
a ti. E Jesus diz a Pedro, vem. Pedro sai do barco, começa a caminhar sobre as águas, mas ele fica um pouco temeroso. E esse temor faz com que ele comece a afundar. E quando ele começa a afundar, ele grita, Senhor, socorre-me. E Jesus o pega pelo braço, o levanta e diz a ele, homem de pequena fé. Veja que interessante. Fé tem tamanho. Tem tamanho. Porque ela se desenvolve. Então ela tem tamanho. E naquele momento, ele diz a Pedro, homem de pequena fé. E depois diz, até quando me tereis? Ou seja, quando é que vocês vão desenvolver essa certeza? Homem de pequena fé. Passam-se dias, meses, talvez até ano, e estava Jesus já dizendo aos discípulos que se aproximava o momento da sua prisão. Lá no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, versículo 32, creio eu. E ali, naquele momento, Jesus estava dizendo que seria abandonado, que os discípulos o deixariam só. E Pedro, naquele momento, diz para Jesus, Senhor, eu nunca te abandonarei. Irei contigo onde fores, até a morte. E Jesus vira-se para Pedro e diz a ele, Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te cirandar, como o vento ciranda o trigo. Em outras palavras, querem te derrubar, como o vento derruba o trigo. E aí acrescenta Jesus, mas eu orei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. Mas eu orei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. E quando te converteres, cuida dos teus irmãos. Quando te converteres. Isso já era a noite da prisão do Cristo. E Jesus diz a Pedro, quando te converteres. E acrescenta, dizendo, e te digo mais, hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Negar-me-ás 3 vezes. Vejam, Pedro dizendo a ele, nunca te abandonarei, irei contigo onde fores, até a morte. E Jesus fala para ele, eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Quer dizer que nós podemos titubear na fé? E ele disse, hoje ainda, negar-me-ás 3 vezes, antes que o galo cante. E o que aconteceu? Pedro titubeou na fé, desfaleceu e negou. Vejam, lá atrás, homem de pequena fé. Passaram-se meses ou anos, porque a passagem do caminhar sobre as águas ela não é precisa em termos de cronologia. E naqueles momentos últimos, na noite que ele seria preso, ou na noite que antecedeu a madrugada que ele seria preso, Pedro tenta uma outra demonstração de fé verbal, dizendo, nunca te abandonarei. E a hora do testemunho, ele abandonou, ele negou. Jesus é preso, crucificado, aparece algumas vezes aos seus discípulos, volta ao mundo espiritual em definitivo, e conforme relata o livro Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 6 e 7, estão Pedro e João subindo a escadaria da Porta de Formosa, no templo, em Jerusalém. E quando ele vai subir a escadaria, ele e o apóstolo João, há um mendigo, é o termo do Atos, um mendigo pede a Pedro uma esmola.
E Pedro vira-se para aquele mendigo e diz a ele: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E diz o texto: e o homem levantou-se e foi andando, cantando e louvando a Deus. O mesmo Pedro que afundou nas águas, porque tinha pouca fé, pouquíssima, pequena fé. O mesmo Pedro que titubeou na fé, negando, é o Pedro que curou o paralítico. Mostrando que nesse período todo, ele foi robustecendo a sua fé. Ele foi desenvolvendo a sua fé. Ele foi fortificando-se na fé. E aquele que nega, diz, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. A certeza. A certeza. E aí entendemos por que Emmanuel foi dizer que a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Vejamos o esforço feito por Pedro. E ele cuidou dos outros. Quando te converteres, cuida dos teus irmãos, disse o Cristo. E ele cuidou. E ele cuidou. Percebam ou percebamos esse aspecto que aqui, então, no capítulo 9 do Pão Nosso, Emmanuel traz. Quando vai dizer que é preciso a prática. O testemunho, se assim quisermos, por uma palavra mais do Evangelho, o testemunho da fé. E os momentos do testemunho da fé são os momentos adversos. Um momento adverso foi quando disseram a Pedro: você é um deles. Era o testemunho. Então é preciso que nós construamos a nossa fé. A nossa fé. É preciso que transformemos em certeza, em atitude. Atitude até mesmo no sentido de buscar o alento. Vejamos o caso narrado lá, salvo engano, capítulo 8 do Evangelho de Lucas, salvo engano, da mulher do fluxo de sangue, que por 12 anos padeceu de uma hemorragia que a debilitava. E ela, sabendo que Jesus passava, disse para si mesma: eu não conseguirei chegar até ele, pois ele anda sempre ladeado de multidão de pessoas. Mas se eu conseguir tocar-lhe, eu serei curada. E o evangelista Lucas diz assim: e chegando ela por trás, tocou-lhe a borda da túnica. Tocou-lhe a borda da túnica. O que é a borda? É a parte mais superior, é a parte mais externa possível. A borda, a barra. Mas chegando por trás, diz o texto. E quando ela consegue tocar a borda da túnica, Jesus diz: para, alguém me tocou. E um dos discípulos diz a ele: Senhor, como tu dizes alguém me tocou se todos te empurram? Ele diz: alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. Em outras traduções, pois de mim saiu poder. Um toque. E esse toque foi carregado de certeza. Porque ela disse: se eu tocar-lhe, eu serei curada. Precisou que ela tivesse uma atitude. Ela não só teve a certeza, eu tenho a certeza, ficarei aqui quieta e ele me curará. Não. Ela foi até ele, chegou por trás, debilitada, e só conseguiu encostar. Atitude. Atitude de fé. Um esforço dela. Peleja na fé, como disse o apóstolo
Paulo? A atitude dela. E aí Jesus vira-se, ou ela diz para Jesus: Senhor, fui eu. Temerosa até naquele momento, como se ele tivesse chamado a atenção. Fui eu. E ele virou para ela e disse: grande a tua fé. Grande a tua fé. Vai que está curado. Essa certeza. Se olharmos a figura de Bartimeu, o filho de Timeu, o cego de Jericó, que estava sentado à beira do caminho, à margem do caminho, cego, e diz o texto, e ouvindo Bartimeu que Jesus passava, vejamos que ele não enxergava. Em vez dele lamentar por não enxergar, ele usou o que ele podia ter, que era o ouvido. Ouvindo que Jesus passava. Veja que interessante. Em vez de lamentar-se dizendo, como que eu vou ver Jesus se eu sou cego? Mas o texto diz, e ouvindo que Jesus passava. Como a nos dizer, quando nos falta um recurso, utilizemos outro. E ouvindo que Jesus passava, começou a clamar e a dizer. Veja o que o evangelista diz, clamar e dizer. Clamar é levantar a voz, bradando na lamentação, mas dizer é direcionar uma fala. Então, o Bartimeu, ele mostrava o porquê, ele falava e também demonstrava o sofrimento. Mas ele falava, ele articulava. E as pessoas admoestavam Bartimeu, pedindo que ele se calasse. E quanto mais as pessoas o admoestavam, mais alto ele gritava. Veja que interessante. Quanto maior a adversidade, maior a força. Quanto mais as pessoas o admoestavam para que ele se calasse, mais alto ele gritava. E aí veja o texto. E Jesus, ouvindo-o, parou. Parou. Veja que o texto dizia que ele passava. Mas a fala de Bartimeu foi ouvida. O esforço dele em falar mais alto cada vez. E faz com que Jesus pare. Só que Jesus para, mas não vai até ele. E diz o texto, e Jesus parou e pediu que o chamassem. Ele não foi até Bartimeu. E diz o texto, e as pessoas chegaram a Bartimeu e disseram, tem de bom ânimo, ele te chama. Olha, são recados. São recados. Mas ele tinha que seguir, ele tinha que ter o seu esforço, o seu ato, a sua atitude. E diz o texto, e Bartimeu, levantando-se, jogou longe a capa. A capa. O que são as capas? As aparências, a exterioridade. E aquele momento da fé é a interioridade, é do interior, é o sentimento íntimo. E ele joga longe a capa, que era a aparência externa, que era o indicativo de que ele era um mendigo, porque os mendigos, para mendicarem, precisavam ter a capa da mendicância, que era cheia de bolsos para que ele pudesse guardar as doações, porque o mendigo, naquela época, naquela civilização, só podia levar consigo o que coubesse na capa. Então, a capa simbolizava essa vida externa de Bartimeu. O lamento. Ele jogou longe a capa, diz o evangelista. E foi ao encontro de Jesus. E chegando, Jesus lhe pergunta, que queres tu que eu te faça? Ele precisava ter um objetivo, um propósito, para ter a atitude. E Jesus perguntou, qual é o seu propósito? Que queres tu que eu te faça? Como se ele não soubesse, Jesus não soubesse. Mas Bartimeu precisava saber. Porque ele precisava demonstrar a certeza. E ele respondeu, o que eu vejo? E Jesus respondeu para ele, vê, tua fé te salvou. Vê, tua fé te salvou. Mas vejam quantas atitudes foram praticadas para demonstrar essa fé, para ele buscar. Se olharmos, a mulher cananeia,
salvo engano, capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Uma mulher cananeia. O que eram os povos cananeus? Eram os gentios, eram chamados povos menores. Cananeus, fenícios, eram chamados povos menores. A historiografia assim os chama até hoje. E uma mulher cirofenícia, cananeia, começa a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de minha filha, que jaz doente em casa. E ela gritava tão alto que um dos apóstolos disse a Jesus: Senhor, essa mulher nos incomoda, quer que eu a despeça? Veja, essa mulher nos incomoda, quer que eu a despeça? E Jesus disse para o discípulo: não, deixai que eu mesmo farei. E ele diz a ela: mulher, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não convém dar aos cachorrinhos a comida dos seus senhores. Em outras palavras, estava dizendo: mulher, eu vim para aquele grupo que se desgarraram do entendimento da lei de Deus. Eu não vim senão para esses que podem entender o que eu tenho para eles. E não convém dar a vocês, que são gentios, que não conhecem essa estrutura ainda, que ainda não conhecem essa estrutura sobre Deus, não convém dar a vocês o ensinamento que é deles, que eles têm condição de aprender. E a mulher respondeu para ele assim: Senhor, até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas dos senhores. Em outras palavras, ela disse para ele: Senhor, eu não quero que o senhor venha ensinar para eles. Eu me contento em aprender o que eles estão desprezando. O que eles desprezam, para mim, já é muito. E ele vira-se para ela e fala: mulher, grande a tua fé. Vai, que a tua filha está curada. Vejam. Vejam que interessante. Ela teve que gritar, ela teve que ser comparada, ela foi despedida, mas ela se esforçou. Ela mostrou o que ela queria. E ela mostrou que eles não sabiam aproveitar, aqueles outros. O centurião, chefe de uma centúria, chefe dos 100 soldados, uma pessoa que era execrada pelos hebreus, de forma geral, não só pelos judeus, por todo o povo hebreu, porque representava a força da dominação romana. E esse centurião, um dia chega até Jesus e diz a ele: Senhor. Ele não disse assim: Jesus. Era um romano, centurião, autoridade. Ele diz: Senhor, Rabi. Já mostrando um aspecto de humildade. Senhor, meu servo está doente em casa. E Jesus se levanta, porque ele estava sentado, e diz assim: vamos até sua casa. E o centurião diz para Jesus: não, Senhor, eu não sou digno de que tu entres em minha casa. Eu sou comandante, tenho os meus comandados. Se eu dou uma ordem, eles a cumprem, mesmo eu não estando com eles. Senhor, tu tens os teus exércitos. Dize uma só palavra e meu servo será curado. Ele fez uma comparação. Se ele, que era pequeno perante Jesus, dava ordem e as pessoas cumpriam, Jesus podia dar uma ordem que dali mesmo, naquele lugar, dando a ordem, os seus anjos curariam. E Jesus olha para ele e fala: grande é a tua fé. Vai que teu servo está curado. Só que nesse caso, Jesus acrescentou. Ele virou-se para os apóstolos e disse: em toda a minha andança por Israel, jamais vi tamanha demonstração de fé como a desse homem. Vejam, foi a única que Jesus enalteceu. Jamais vi tamanha demonstração de fé como a desse homem. Porque ele demonstra humildade e ele demonstra uma analogia racional de entendimento.
Eu tenho comandante e dou ordem. O senhor é comandante muito maior do que eu, pode dar ordem. Kardec chama isso de fé raciocinada. Então, vejamos nesses exemplos de fé, nesses homens e mulheres de fé, todos atitudes. Atitudes para buscar, porque todos eles foram buscando. Mas, mesmo assim, não bastava dizer eu creio, era preciso demonstrar pelas atitudes. Demonstrar para Jesus? Não, não. Demonstrar para cada um para si mesmo, porque Jesus já sabia, mas para cada um. Como que o despertar da consciência da fé. E aí, Kardec nos vem, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos chega trazendo reflexões sobre a fé. E lá no item 2 desse capítulo 19, Kardec já vai nos dizer que a fé é sempre calma. Palavras dele. A fé é sempre calma. Depois ele diz, e é revestida de humildade. Palavras de Kardec. A fé é sempre calma e é revestida de humildade. Depois, no item 11, salvo engano, desse capítulo 19, ele vai dizer que a fé é ativa, mãe da esperança, diz ele. Ativa, mãe da esperança. E ele acrescenta, e é empolgante e contagiosa. Então vejam o que Kardec diz. É sempre calma, é revestida de humildade, é ativa, mãe da esperança, é empolgante e contagiosa. Vejam. E nesses exemplos que nós vimos dos evangelhos, nós vimos a calma, nós vimos a humildade, nós vimos o lado ativo e a empolgação. Então, esse é o aspecto que vai permitir que haja, ou vai contribuir para que haja a obra, para que haja o fazer, o demonstrar, o testemunhar. Aí eu vivenciar a fé. E Kardec chama a atenção, nesse mesmo capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 6, que a fé cega em demasia, ou em excesso, depende das traduções, produz fanatismo. Percebamos que quando ele fala em fé cega, ele coloca uma forma adverbial. A fé cega em excesso. Olha que interessante. A fé cega em excesso produz o fanatismo. Quer dizer que a fé cega por si só, ela não produz o fanatismo. E o que é essa fé cega que não é excessiva? É a fé natural. É a fé natural, que não precisa de demonstrações para acreditar. É aquela fé natural que Jesus falou para Tomé. Quando Tomé, disseram a Tomé que Jesus havia aparecido depois da sua crucifixão, e Tomé não estava presente, ele duvidou. Ele disse, só acreditarei se eu o vir e tocá-lo na chaga da lança. E aí estavam os apóstolos reunidos de novo, e Jesus se apresenta, e dessa vez Tomé é presente. E Jesus chama Tomé, diz, vem Tomé, toca-me. E Tomé toca-lhe na chaga e diz, Senhor. E Jesus diz a ele, acreditaste, porque viste-me e tocaste-me. Bem-aventurados que acreditam, sem nada ver ou tocar. Bem-aventurados que acreditam sem nada ver ou tocar. É a fé natural. Mineiramente falando, é um trem que a gente tem aqui dentro. É um trem. Mais fácil de explicar. É um trem. A fé natural.
Por isso, Kardec trabalhar que a fé cega em excesso. É o item 6 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé cega em excesso produz o fanatismo. Quando que ela é em excesso? Quando ela não tem senso crítico. Há uma frase de Santo Agostinho, encarnado aí na época, para explicar essa fé obscura até, eu não diria obscura, essa fé, digamos, que não critica, que não busca porquês. Ele dizia, credum quia absurdum. Eu creio porque me parece absurdo. E a ideia que Kardec traz em seguida, nesse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, agora no item 7, se não me engano, ele vai dizer da fé raciocinada. Que ele diz, a verdadeira fé, a fé inabalável, é a fé que enfrenta a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Face a face. A razão. É o que ele chamou de fé raciocinada. E aí ele traz um verbete, também latino. Non credam quia me passe absurdo. Eu não creio justamente porque me parece absurdo. Porque diz ele que para a fé é necessário uma base. E a base é a razão. E nos leva até um pensamento do apóstolo Paulo, que Kardec coloca nesse capítulo 19. Quando o apóstolo Paulo diz, se eu oro em línguas estranhas, não saberei o que digo, e aquele que me ouve, como poderá dizer amém, se ele não sabe o que foi dito? Veja. Mostrando que não é um aspecto pura e simplesmente verbal, é preciso ter entendimento, consciência. Então, percebamos como o Kardec trabalha esse aspecto da fé operante. Porque aí lá ele vai trabalhar essa expressão, a fé operante. E aqui, mais uma vez, no capítulo 9, do livro Pão Nosso, Emmanuel vai trabalhar isso. E ele vai dizer, baseando-se no versículo 24 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade, efetivamente, não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. Justo testemunho. E ele segue. É interessante verificar que o mestre destaca, entre todos os discípulos, aquele que lhe ouve os ensinos e pratica, que é o item, o versículo 24 do capítulo 7 de Mateus, trazendo aqui como epígrafe para essa lição. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho da aplicação no esforço diário. Esforço. Mesmo. Ele segue. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, conclui Emmanuel, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio,
a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Então, veja como Emmanuel vai dizer que é preciso um mergulho em si mesmo, em nós mesmos. É preciso que mergulhemos em nós mesmos para trazer, para introjetar e tomar consciência desses ensinos do Cristo para poder praticá-los. Ter conhecimento do ensino é um passo. Praticá-los é uma caminhada. E praticá-los com esse exercício da fé. A fé raciocinada, a fé consciente, que um dos apologistas lá do século II, conhecido por Santo Anselmo, um dos grandes escritores do segundo século, antes mesmo da institucionalização da Igreja do século IV, Santo Anselmo dizia: é necessário crer para compreender. Sobretudo, compreender para continuar crendo. Veja como ele foi dizer. É necessário crer, fé natural, para compreender. E compreender para continuar crendo, fé raciocinada. Veja como Santo Anselmo, lá no século II, um dos grandes apologistas, junto com São João Crisóstomo, Orígenes e vários outros pensadores chamados apologetas ou apologistas, trouxeram esses raciocínios. É necessário crer para compreender. Sobretudo, compreender para continuar crendo. E o que nos ensina a ideia espírita? Crer para compreender e compreender para continuar crendo. A fé natural, a fé raciocinada. E isso dá a serenidade. Isso dá a calma, a temperança para lidar nas situações adversas com o testemunho da fé. Não é com a prova da fé, não é provar a ninguém, testemunhar. Porque quando testemunhamos, nós não testemunhamos para os outros, nós testemunhamos para nós mesmos. É esse o aspecto efetivo da fé. Por isso, esses homens de fé, trazidos aqui no capítulo 9, e valendo-se Emmanuel, capítulo 9 do Pão Nosso, e valendo-se Emmanuel dessa ideia. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será considerado como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Versículo 24 do capítulo 7 de Mateus. Espero que tenha dado uma ligeira ideia